Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre ciência de dados. Vou contar rapidamente a história. Eu já falei um pouco da história da ciência de dados aqui para vocês, quando eu falei da história da inteligência artificial. Vou falar também sobre as carreiras e as principais tendências dessa área. Primeiro, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de uma área que ela é multidisciplinar, ela envolve conhecimento de diferentes tipos. Ela é chamada de ciência porque ela trata um método científico, ou seja, existe um processo que eu utilizo para poder analisar os meus dados, tá? E esse processo ele tem uma sequência de passos, ele é interativo e iterativo, nós chegaremos nele daqui um pouco. Envolve os algoritmos e um conjunto de sistemas para que a gente possa tomar decisões a partir dos dados. E um aspecto bastante interessante hoje em dia, quando a gente olha toda a tomada de decisão dos negócios, normalmente as empresas possuem os executivos, né, todo o C-level que a gente conhece, que tem como missão principal tomar decisões de negócio nas áreas de marketing, comunicação, vendas, finanças, a gestão executiva da companhia, área de operações e assim por diante. E os executivos são pessoas preparadas e experientes para fazer esse processo de tomada de decisão de maneira eficiente e efetiva e eficaz. O que tem mudado hoje em dia é que a tomada de decisão ela não é mais feita apenas no conhecimento do executivo, ela é muito feita a partir dos dados, tá? Então, quando a gente junta a experiência de um executivo com o que o dado pode trazer para nós, a gente consegue ter uma tomada de decisão que gera mais valor, que gera mais resultado para a nossa companhia. E a gente também ouve muito esses três conceitos, né? Dado, informação e conhecimento. Qual que é a diferença entre eles? O dado é a unidade básica de informação, é aquilo que está lá armazenado numa tabela e ele por si só não tem significado. Então, se eu falar para vocês aqui 105 quilogramas, 1,70 m, você pode até achar, falar, será que ele está falando de altura? Será que ele está falando de comprimento? Ele está falando de peso de quê? Tá? Então, o dado é uma informação que não tem significado. Se eu atribuir significado a ela, então eu passo a chamar esse dado de informação. Se eu falar, olha, o peso é 105 quilos, a altura é 1,70 m, eu atribuí agora um contexto para esse dado e ele passa a ser uma informação. E se eu uso essa informação que eu tenho para tomar uma decisão, por exemplo, essa pessoa que pesa 105 quilos e tem 1,70 m, essa pessoa está muito acima do peso ideal para ela. E, portanto, eu posso dizer que ela é uma pessoa obesa e a partir deste conhecimento que eu extraí, eu vou tomar alguma decisão, tá? Sei lá, iniciar uma dieta, iniciar um trabalho de preparação física, qualquer coisa desse tipo. A popularização do Big Data, como eu já comecei a introduzir para vocês, ela veio ali na virada do milênio, com a introdução aí pela CEISINT dessa estrutura distribuída para compartilhamento de arquivos. Depois o grupo Gartner sugeriu esse elemento 3D, que são os 3 Vs dos dados, né? Volume, velocidade e variedade. Depois disso também surgiram vários outros Vs, tá? Como veracidade dos dados, mas a gente pode se restringir aí, falar simplesmente dos 3 Vs dos dados do Big Data. Em 2004, o Google publicou aí essa proposta do MapReduce para fazer o processamento paralelo e distribuído de grandes quantidades de dados, e o Apache lançou essa estrutura chamada Hadoop logo no ano seguinte. Eu gosto muito desse relatório que a McKinsey publicou em 2011, que foi um relatório no qual ela falou, olha, essa área, essa profissão de cientista de dados é a profissão mais sexy do novo milênio. Então, esse relatório da McKinsey foi um relatório que deu muita visibilidade, principalmente para o mercado, para o setor produtivo, para a área de Big Data. E como eu já falei para vocês, a gente aqui divide o Big Data em 3 grandes áreas, os dados propriamente ditos, a nossa infraestrutura de armazenagem e processamento desses dados e, por fim, toda a parte analítica, que é como eu extraio conhecimento a partir dos dados, tá? Ali eu chamei de infraestrutura de software. Outro aspecto bastante interessante que a gente enxerga aqui é o seguinte, até ali a virada do milênio, né, os pesquisadores em inteligência artificial eram caras considerados meio estranhos, né? Você falava para a pessoa o que você estuda, o que você faz? Eu mesmo defendi meu doutorado ali logo depois, em 2001,
E era muito comum as pessoas perguntarem para mim o que eu fazia. Eu falava, não, eu sou pesquisador em inteligência artificial. Mas as pessoas não conseguiam entender o que era aquilo. Muita gente achava que a gente era um bando de nerd, que aquilo não tinha muita utilidade. Mas curiosamente, né, aproximadamente 10 anos depois, esse jogo virou. Hoje, quando a gente fala que a gente faz ciência de dados, a gente é um pesquisador de inteligência artificial, muitas pessoas querem entender um pouquinho melhor o que a gente faz e como isso pode e provavelmente vai impactar a vida delas. Então essa movimentação que houve da inteligência artificial e do reconhecimento de que essa área é uma área bastante importante para a sociedade, para o mercado, vem se fortalecendo. E tem muita gente fazendo inteligência artificial hoje em dia. As universidades, a academia sempre fizeram, tá? Então sempre houve bastante pesquisa em inteligência artificial. Hoje tem mais do que tinha antes. As gigantes também da tecnologia, né? As 9 gigantes aí, techs, né? O Google, Intel, Facebook, etc, etc. Todas elas desenvolvem inteligência artificial em maior ou menor grau e com diferentes propósitos. Tem muita startup também, como eu falei, baseada em inteligência artificial. E tem muitas empresas, não apenas de tecnologia, mas tem muitas empresas que estão usando inteligência artificial para melhorar os seus processos, para diminuir custos e para aumentar a receita também. Agora, tem um aspecto bastante interessante, que é o seguinte, várias dessas empresas que querem usar a inteligência artificial, que querem adotar esse tipo de tecnologia, elas têm dificuldade. Mas por que disso? Primeiro, normalmente, disciplinas de inteligência artificial são muito pouco exploradas nos cursos de graduação. Então você vai encontrar cursos de ciência da computação, de sistemas de informação, vários cursos de engenharia que possuem cadeiras de inteligência artificial, mas ainda são disciplinas muito introdutórias. E geralmente esse profissional é um profissional que faz um mestrado ou faz um doutorado, e aí sim, nesses programas de pós-graduação estrito sensu e muitos lato sensu também, eles têm a oportunidade de se aprofundar nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de tecnologia. Mas uma consequência disso é que ele é um profissional mais difícil de encontrar no mercado e, por ser mais difícil, ele é mais caro também, tá? É um profissional mais qualificado do que aquele profissional que faz apenas graduação. É uma área multidisciplinar. Tá, nós vamos ver daqui um pouquinho, quando a gente falar das carreiras, nós vamos entender que um cientista de dados, um pesquisador em inteligência artificial, é um pesquisador que tem que ter conhecimentos de computação, conhecimentos de matemática e estatística, tem que entender um pouquinho da área de negócios, tem que ter as habilidades que hoje a gente chama das soft skills, né, habilidades de comunicação, de resolução de problemas. Tá? Então, é uma área que geralmente envolve você construir times multidisciplinares. Tem um outro aspecto que é muito importante também a gente entender, que é o seguinte, quase toda solução de inteligência artificial, ela é uma solução que ela parte de uma hipótese, tá? Vamos supor que eu queira desenvolver um algoritmo de inteligência artificial para reduzir as fraudes em cartão de crédito. Então, ok, em princípio, você não sabe o quanto você é capaz de reduzir a fraude em cartão de crédito, mas você vai definir uma hipótese, você vai falar, eu quero reduzir em 2% as fraudes que eu tenho, em 5%, qualquer valor. Então, você vai definir aquela hipótese, você vai treinar o seu modelo, você vai preparar o seu modelo, colocar esse modelo em produção, e aí você vai validar se ele atendeu ou não atendeu o que você queria fazer. E, portanto, esse tipo de solução é uma solução que pode ser que, em alguns casos, ela não melhore o seu processo, ela não traga um resultado positivo para você. E, portanto, existe muito risco, existe muita incerteza no desenvolvimento e na implantação das soluções de inteligência artificial. E por fim, embora a gente tenha um conjunto de ferramentas que seja genérico, você possa aplicar em diferentes contextos, cada solução que você desenvolve ela é específica para você resolver um determinado problema. Então todos esses fatores fazem com que montar um time e implantar soluções de inteligência artificial numa empresa não seja uma tarefa trivial. Bom, agora vamos falar um pouquinho das principais carreiras em ciência de dados. Primeiro, eu quero dar um panorama geral do que nós podemos chamar aí do cientista de dados moderno. Nós dividimos aqui em 4 grandes áreas de conhecimento que são necessárias para você poder dizer que você é um cientista de dados completo. A primeira, toda a parte de matemática e estatística, incluindo aprendizagem de máquinas, modelagem estatística de problemas, teoria de probabilidade, programação matemática, redes neurais e assim por diante.
Na área de computação, é importante a gente ter conhecimento de linguagens de programação, banco de dados, engenharia de software, computação de alto desempenho, processamento paralelo distribuído e várias linguagens específicas, como Python, como R, como C, C++, e até linguagens mais baixo nível, como Fortran. Nesse quadrante aqui de baixo, nós temos as soft skills, como eu já mencionei, que são essas habilidades em comunicação, em liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas, criatividade, tudo isso é muito importante para o cientista de dados também. E conhecimento na área de negócio, ele tem que entender um pouquinho de gestão, tem que entender um pouco de estratégia, de processos, de finanças. E eu gosto até de brincar que, assim, esse perfil completo aqui de cientista de dados é quase um unicórnio. Esse profissional é um profissional que ele praticamente não existe no mercado. O que nós temos são profissionais que se destacam um pouco mais em algumas dessas áreas aqui, em alguns desses quadrantes aqui, e aí, em função das habilidades dele, ele acaba seguindo para um lado ou para outro das carreiras aí de ciência de dados. E eu começo falando aqui pra gente do analista de negócios. O analista de negócios, ele é um profissional que tem um papel chave aqui em todo o processo analítico, porque é ele que precisa entender o problema do cliente sob a perspectiva de negócio. Então ele tem que ser capaz de entender como que os dados podem ser usados para trazer resultados de negócio, para impactar o negócio do cliente. E a partir disso, a partir desse conhecimento, ele vai levantar requisitos, elaborar casos de uso, estruturar soluções, tá? Então esse cara é o cara que vai entender do negócio. Ele também tem que ser um conhecedor de todo o processo analítico, quais são as ferramentas, o que é possível fazer, que tipo de problema é possível resolver, para ele unir a área de negócios com a área de dados, fazer essa modelagem e entregar uma proposta de solução que vai ser desenvolvida aí pelos outros profissionais que compõem esse time. Então ele tem que ter conhecimento de negócios, como eu falei, ele tem que conhecer bem todas as ferramentas e os processos analíticos e tem que ser uma pessoa que saiba comunicar isso entre as áreas. Ele geralmente atua entre a área de negócios e a área técnico-científica aí do desenvolvimento de soluções. Geralmente é um profissional de economia, pode ser de administração também, muitas vezes de áreas de engenharia e computação. Salário médio que eu encontrei aqui no Glassdoor estava em torno aí de R$4.000 por mês desse profissional. A gente sabe que o mercado paga um pouquinho mais do que isso, mas é o que está lá nessa referência nossa aqui. O cientista de dados é aquele profissional que vai, de fato, projetar e desenvolver a solução analítica, a solução que vai ser colocada em prática. Então ele traduz o negócio em análise de dados, ele geralmente pega aquela modelagem feita pelo analista de negócios e ele vai fazer ali a prototipação, o desenvolvimento da solução analítica. Normalmente é uma pessoa que é muito boa de programação, de desenvolvimento, de código. É uma pessoa que conhece profundamente as técnicas, as ferramentas aí de aprendizagem de máquinas, de estatística, teoria de probabilidades, modelagem de problemas. Também tem que ser um bom comunicador. E formação típica a gente tem em várias áreas, tá? Por exemplo, matemática, economia, estatística, computação, engenharia e física. São as áreas que mais formam aí os cientistas de dados. O salário médio dele em torno de R$7.000, R$7.500 por mês. O analista de dados já é aquela pessoa que, a partir dos dados e das análises feitas pelo cientista de dados, ele consegue trazer isso para uma visualização, por exemplo, para um dashboard, e consegue extrair conhecimento ali a partir de todo aquele processo analítico que foi feito pelo cientista de dados. Então ele costuma fornecer aí relatórios, visualizações, interpretações, insights a partir do trabalho feito pelo cientista de dados. A habilidade principal, ser capaz de manipular softwares aí de visualização e manipulação de dados. Tá? Exemplo, Tableau, Metabase, o Power BI da Microsoft, o próprio Excel da Microsoft também. Formação típica são essas formações na área aí de ciências exatas. Salário médio em torno de R$4.600, R$4.700 por mês pelo Glassdoor. Temos um engenheiro de dados que tem como papel principal manipular
e gerenciar essas grandes massas de dados que a gente tem no Big Data e preparar esses dados aí para que o cientista de dados e o analista de dados possam computar com eles ou possam criar ferramentas, soluções de visualização a partir desses dados. Geralmente requer muito conhecimento também de computação, de banco de dados, de linguagens de programação e, como para todos os profissionais dessa área, habilidades de comunicação. Formações típicas, geralmente ele é um profissional mais de computação e engenharia também. O salário médio em torno de R$ 6.700 aí. E por fim, eu trouxe aqui pra gente o Chief Data Officer ou CDO, que é o profissional líder dessa equipe. Ele tem como foco de atuação fazer toda a governança dos dados, inclusive olhando o desenvolvimento de novas soluções, de novos produtos para a empresa, a melhoria do processo de tomada de decisão a partir de dados. Lembram-se que eu falei para vocês que uma das coisas que está mudando no mercado hoje é que os gestores tomam decisão baseada não apenas no seu conhecimento, mas também nos dados, e esse gestor aqui, esse Chief Data Officer, ele tem este papel de chegar para a companhia, olhar os dados e falar, olha, a partir desses dados que nós temos, nós somos capazes de desenvolver esse tipo de solução, ou vários tipos de solução. Então, é um profissional que tem que ter habilidades aí na área de computação, engenharia, negócios e, obviamente, precisa ser um líder. Então, ele tem que ter essas habilidades de liderança bastante desenvolvidas. Pode ser um profissional da área de ciências exatas ou da área aí de ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Como economia, administração. E o salário médio pelo Glassdoor também está em torno de R$ 21.500.